De volta ao vivo aqui no Bom Dia Tocantins, são 6h42. Olha, nesse período de férias escolares, muita gente viaja, vai de ônibus, que é um dos meios mais usados. Mas antes de embarcar, é preciso estar atento aos direitos. Sempre a gente menciona isso e reforça a orientação para você. O Ralph Assé chega ao vivo agora justamente para esse bate-papo. Tudo bem, Ralph? Ei, Joselma, bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha. Olha, a gente está aqui no terminal rodoviário de Palmas, bem cedinho, o movimento aqui já está intenso. E como você comentou, Joselma, nesse período de férias, muita gente viajando e muita gente não sabe dos direitos nesse momento aqui da viagem, nesse período de férias. Então a gente conversa aqui com o Dr. Rafael de Oliveira Cabral, especialista em direito do consumidor, porque ele vai abordar para a gente esses direitos, alguns mais importantes, como por exemplo os atrasos que costumam acontecer. Bom dia para o senhor. Bom dia, tudo bem? Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Como é que... Explica para a gente esses principais pontos em que o viajante, as pessoas precisam ficar atentos em relação nesse período de viagem. Maravilha. Então, o primeiro ponto que a gente tem que se atentar é a emissão da passagem. Essa data da emissão do bilhete. Não precisa de ter uma data da viagem, mas essa data da emissão do bilhete, porque a partir dessa data, esse bilhete terá validade de 1 ano, né? Poderá ser renovado, remarcado se for necessário, caso você venha a perder esse dia da viagem, se você precisa remarcar, você tem essa validade aí de 1 ano. Né? Além disso daí, você tem a possibilidade de fazer o cancelamento dessa passagem ou o pedido do reembolso até 3 horas antes dessa viagem. Então, você tem condição de fazer essa possibilidade também, tendo que fazer uma retenção, um pagamento de até 5% do valor desse bilhete. Fora aí o direito de reembolso nos casos de possíveis indenizações e no caso do atraso, por exemplo, como foi mencionado, atrasos superiores a uma hora, né, que houver, a empresa ela tem a obrigatoriedade ou de ressarcir esse consumidor ou de disponibilizar uma outra condução equiparada àquela que foi adquirida. E atrasos superiores a 3 horas deve aí haver a relocação desse indivíduo ou o cancelamento de pronto. Fica aí a critério do consumidor, como ele preferir. Se a pessoa perder a passagem, é importante que ela ainda consegue remarcar, né? Exato, né? Considerando que ela perca o horário, chega atrasada ou qualquer outra condição, algum infortúnio que venha acontecer, ela tem nesse período de 1 ano, a partir da emissão do bilhete, né? Reforço, da emissão do bilhete, ele tem essa possibilidade de remarcação aí, desde que haja um pagamento de uma multa, né? Que é favorável a essa empresa de transporte, mas é possível sim fazer essa remarcação. O que acontece muito são os casos de danos, né, nas bagagens. Nesses casos, qual que é essa orientação? Então, a gente sempre orienta que vai despachar essa bagagem, né, que é acima de 30 quilos, que ela é despachada, você faça uma foto, faça um vídeo demonstrando como é que está aquela condição e a partir do momento que constata-se que existe algum dano, algum vício naquele produto, que também faça outra filmagem, que faça essa identificação, entre em contato com essa empresa para que você deixe registrada a sua reclamação e se verificar que não houve nenhuma possibilidade de composição, aí acionar os mecanismos, seja os órgãos de proteção, né, ao consumidor, seja o Poder Judiciário. Aquele valor atrelado ao preço do bilhete a título a ser pago, ele serve para quê? O valor da passagem? Isso. Perfeito. Isso aí você vai ter a possibilidade de mensurar, né, os valores de restituição. Por quê? Porque tem aquele bilhete especial com descontos. Então, se porventura você paga com desconto e você pede um reembolso, o seu reembolso será proporcional ao valor pago daquele período. Assim como as retenções, os valores, né, de retenção de 5%, por exemplo, no caso de reembolso, se você faz o cancelamento, ou se você perde a sua passagem, os 20% que serão pagos a título de multa. Então você tem um parâmetro aí para se utilizar, qual percentual será feito o cálculo. Agora a questão da bagagem extraviada, né? Tem que estar com esse ticket, qual que é essa orientação? Sim. Para todas as reclamações, vamos dizer assim, é importante que você tenha pelo menos a foto daquele ticket, do seu comprovante que você fez essa aquisição, desde que ele esteja nomeado, obviamente, né? E a partir daí você tem essa condição de estar iniciando o procedimento de pedido de ressarcimento. Você teve a sua bagagem extraviada, você vai iniciar com a sua reclamação e sempre que possível, volto a falar, se você tiver aquelas fotos de registro, você tem condição de comprovar quais eram aqueles produtos que estavam na bagagem. Eu não consigo comprovar isso. Tudo bem, mas você tem condição de comprovar que a sua bagagem foi extraviada e a empresa ela deverá discutir a respeito dessas questões. Você comentou da foto, então é importante sempre guardar essas fotos dos comprovantes e daquela bagagem. Exatamente, até porque quem alega ele tem o ônus de provar, você tem a obrigatoriedade de provar aquilo. Ainda que a relação de consumo exista uma inversão desses valores, mas
A partir do momento que eu faço uma reclamação, eu tenho que dar aquele subsídio, aquela demonstração de boa-fé, seja para o judiciário, seja para o PROCON, de que houve aquele prejuízo e que de fato estou falando a verdade. A pessoa entrou no ônibus ali para viajar, percebeu que o ônibus não tem cinto de segurança, o ônibus está sujo, está com problema no ar-condicionado. Qual é essa orientação? Tem direito à indenização, algum ressarcimento? Nessas condições, a empresa tem a obrigatoriedade de proporcionar, né, as condições mínimas condizentes ao transporte e também conforme veiculado na propaganda. Nessa condição, se porventura não preenche os requisitos ou os requisitos de segurança, esse consumidor ele tem direito de se recusar a não prosseguir com essa viagem, exigir que seja substituído aquele transporte ou que ele seja realocado. Se porventura houver uma desobediência, né, a permanência da desobediência da empresa, é acionar o judiciário ou o PROCON mesmo, né, através de uma denúncia, para que sejam feitas as medidas cabíveis nessa condição. Se a pessoa sofrer ali um acidente, né, infelizmente durante ali a viagem, no ônibus, tem algum direito à despesa, a acionar o DPVAT? Maravilha. Normalmente, a gente não pode falar que sempre, porque normalmente as empresas já existem seguro de transporte, então você tem condição de acionar. De qualquer forma, é apurado sim a responsabilização, né, da conduta e constatando essa responsabilidade da empresa, ela deverá arcar com os custeios das vítimas oriundas desse transporte. Lembrando que a gente está falando da relação de consumo. Então, o transportador ele tem a responsabilidade de prestar esse serviço com presteza, com qualidade e com segurança para aquele consumidor que aderiu àquele produto. A empresa ela pode terceirizar a viagem? Pode, né? Ela pode terceirizar, mas vai de caso a caso. Aí tem que se analisar particularmente esse caso específico, como houve essa terceirização e se existe uma relação contratual que foi regulamentada, vamos dizer assim. Mesmo você comprando um bilhete, por exemplo, você compra uma passagem de uma empresa e você vai embarcar ali num ônibus de uma outra empresa, isso pode ser feito? Isso pode acontecer, como eu estava mencionando anteriormente, se porventura houver alguma falha, né, ou o produto, ou o ônibus, ou o equipamento não está adequado, esse consumidor ele poderá ser relocado a uma empresa distinta, desde que o produto que ele esteja sendo entregue, ou seja, essa empresa distinta, esteja equivalente àquele ticket ou o bilhete que foi adquirido. Então pode haver essa terceirização, né, em casos específicos. Aí, se houver essa terceirização e acontecer esses problemas, aí a empresa terceirizada ou a outra que vai arcar com essas despesas, com essa indenização? Cada caso é um caso, mas via de regra analisa-se também a responsabilidade solidária. O que é isso? Ambas as empresas teriam responsabilidade, porque a minha relação contratual inicial é com a empresa A e a empresa B prestou o serviço mediante uma correlação entre A e B. Correto? Então, nessa condição, as duas teriam uma responsabilidade, desde que o consumidor ele não fique no prejuízo. Lembrando que o polo passivo, aliás, o polo mais hipossuficiente, mais fraco, é o consumidor. Então, nesse quesito, ele tem que ser resguardado. Doutor, obrigado pela participação aqui no Bom Dia Tocantins. Luciano, então nesse período de viagem as pessoas precisam ficar atentas porque são muitos os direitos, então em casos, né, se acontecer algum problema, essas pessoas podem acionar e ter esse direito aí, esse ressarcimento, essa indenização. É com você. Valeu, Ralf. É bom a gente guardar mesmo, como disse o doutor Rafael, e você bem orientou aí, a gente guardar tudo relacionado à viagem para, se houver necessidade, exigir esse ressarcimento.